Boa noite. Espero que esse momento tenha sido bom, agradável, né, aos olhos do Senhor. Pode se assentar. Pedrinho, pode acender essa luz aí. Hoje tem luz, né, energia. Esse ambiente de adoração e palavras, né, que foram faladas, eu queria, de alguma maneira, que você refletisse, até o pessoal se organizar aqui, ou conseguir entrar na palavra, que você refletisse aí no seu lugar. Como foi sua conversão? Se você se lembra dessa conversão, das pessoas que participaram de alguma maneira dessa conversão, te apresentaram Jesus, se ela foi rápida, de uma forma radical, ou se ela foi, você cresceu nesse ambiente e de alguma maneira, em algum momento você reconheceu que Ele era Senhor e Salvador da sua vida. E é um pouco disso que eu quero falar essa noite. Eu quero dizer que há uma mensagem, e essa mensagem ela deve ser espalhada. A mensagem ela é Cristo Jesus. E de alguma maneira, pensa aí na pessoa que te ajudou nesse processo, falou de Jesus para você. Eu lembro que quando eu me converti, foi nesse cantinho aqui, ó, e foi de uma hora para outra. E, infelizmente, as pessoas que me apresentaram a vir à igreja não estão, mas outra pessoa pagou o preço por mim, e ela está aqui hoje, a minha esposa. E por que eu estou falando isso? Alguém, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, falou de Jesus para você. E o tema dessa noite, dessa palavra, é a mensagem e o mensageiro. E o Senhor me tocou muitas vezes, nesses últimos meses, para falar dos mensageiros do Senhor. E, para deixar claro, eu estava, só para simplificar, eu estava restaurando algumas Bíblias em casa semana passada, e o tema da Bíblia dos meninos, das Bíblias, né, falou muito comigo, e aí eu fui estudar, fui me aprofundar, e estava lá, ide pregar evangelho por todas as nações, proclamar, e, Senhor, eu preciso ser essa pessoa, eu preciso estar inconformado com a situação de hoje em dia, e levar essa palavra, essa mensagem que é Jesus. Abra sua Bíblia em João 14, a gente vai ler do versículo 1 ao 14. Vamos lá. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês os conhecem e têm visto. Disse Felipe a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei.
fundo e nesses versículos eu entendi que tem 3 coisas importantes para a gente observar e o Senhor foi me ensinando. Ao longo dessa caminhada com Cristo, eu entendi que a busca pela presença é essencial, a busca pela intimidade é essencial, mas eu não posso me acomodar só com isso. Eu não posso me acomodar só de estar aqui e estar na presença. Outros também precisam experimentar isso. E com esse texto eu entendi que temos um destino, que é o céu, o reino do Senhor. Temos um caminho e temos quem nos leve, que é o próprio Jesus. Jesus ele deixa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí uma pergunta: qual mensagem nós temos carregado? Que tipo de mensagem eu tenho levado para as pessoas? Poderia falar da mensagem da cruz, da ressurreição, enfim. Mas a minha mensagem deve ser Cristo Jesus, a pessoa de Jesus, o que Ele mostrou. E Ele, em vida, mostrou para nós seguirmos esse caminho. São 2 partes essa palavra. Primeiro é essa, o caminho, né? A mensagem, que é Jesus. E agora eu quero me atentar ao mensageiro. Eu relutei muito sobre falar sobre os mensageiros da Bíblia em si, mas o Senhor trouxe um outro direcionamento. E vem lá em Mateus 9, 35 a 38, queria abrir também. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Assim como no final do versículo de João 14 diz que se pedir, tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Esta noite é para que nós possamos reconhecer que somos mensageiros do Senhor e nós nos incomodamos para levar esse evangelho, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então nós precisamos nos incomodar. Eu não consigo, de alguma maneira, eu falo por mim, lá em casa, a Erika sabe, uma vez por ano, eu sempre tenho um objetivo muito louco assim de crescimento com o Senhor e esse ano foi ler a Bíblia de cabo a rabo. Estou atrasado alguns dias aí, mas o Senhor, Ele todos os anos, Ele me incomoda em alguma área que eu preciso melhorar, em alguma área que eu preciso crescer. E às vezes parecem crises existenciais, mas não são. Mas é de fato algo no meu peito que gera um incômodo de, Senhor, não é o suficiente, do jeito que eu estou ainda não é o suficiente, e nunca vai ser, essa é a verdade. Por isso que eu vou para Jesus. E eu vejo nele o que é fundamental para esse crescimento. E eu vejo o exemplo de Jesus. Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, essa noite, analise o seu coração, reflete que tipo de mensagem eu tenho levado. O que está sendo gerado no meu coração de incômodo? Será que eu estou realmente levando esse evangelho? Será que eu estou olhando para Jesus todos os dias e me incomodando e melhorando para que a palavra seja levada, Jesus seja levado? E é engraçado que essa semana a gente, por uma situação triste, não é tão engraçado assim, mas por uma situação triste, e mesmo assim o Senhor ministrou muito meu coração. Terça-feira a gente estava lá no velório da avó do Pedro. E, cara, é o Senhor, né? E a palavra diz para chorarmos, né? Com os nossos irmãos quando eles choram, acompanhar. Mas eu vi uma coisa linda.
através do pastor Luiz e da pastora Sandra, eles tiveram a oportunidade de representar ali a igreja. A Denise deu uma oportunidade para a pastora Sandra falar. E além de confortar a família, além de falar palavras de consolo, eles pregaram o evangelho. Eles falaram que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação e que ali não é o fim. O pastor Luiz falou isso, ali não é o fim. Ela está com o Senhor, né? A avó do Pedro está com o Senhor. E ali eu falei, mano, eu preciso melhorar tanto, cara, de chegar num velório e falar de Jesus, porque talvez eu só falaria o que é consolo, o que é de, cara, tô aqui, pode chorar, estamos juntos. Não, cara, eu preciso estar com o coração incomodado de falar de Jesus. Isso são sementes. Tiago orou também essa noite, isso são sementes. E Jesus ministrava, curava, anunciava o reino. E Ele nos chama para fazer o mesmo. De alguma maneira, eu fui buscando do Senhor e tem alguns questionamentos que eu fiz para Ele e alguns alertas que Ele fez comigo para o tipo de olhar, para onde que eu estou olhando, né? Que tipo de mensagem eu tenho carregado? E essa é a pergunta dessa noite. Se eu tenho uma mensagem que eu preciso levar, eu sou um mensageiro que preciso me colocar nos parâmetros de Jesus. Os mensageiros da Bíblia, eles normalmente estavam ao serviço do seu Senhor ou dos reis da época. E como mensageiro, eu sempre preciso estar de prontidão para levar essa mensagem. E normalmente o mensageiro, ele ia para o destino, que nós vimos aqui. Nós temos um destino, temos um caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho. E Jesus nos conduz até lá, Ele dá exemplos, Ele está conosco. E o mensageiro, na Bíblia, os mensageiros, normalmente, eles tinham essa mensagem e eles iam para o destino, mas eles não sabiam se iam voltar. Eles tinham uma mensagem para ser anunciadas e normalmente eles gastavam a sua vida para anunciar essa mensagem, para deixar lá no destino a mensagem que precisava ser falada. Uma coisa importante para nós como mensageiros, eu vejo, é que tem muitas coisas que nos distraem, que acabam na nossa vida nos distraindo desse parâmetro de Jesus, de levar as boas novas, de pregar o evangelho. E aí vem uma delas: não há espaços na Bíblia, ou desculpa, biblicamente falando, que eu vejo que me tirem dessa tarefa de anunciar o evangelho. Não há vergonha, não há compromisso mais importante, senão almejar, como eu falei, um incômodo no meu coração, de anunciar o evangelho. E aí que o Senhor me constrange nesses tipos de situações, quando eu vejo numa situação triste ali da família, eu vejo pessoas anunciando o evangelho, aproveitando cada oportunidade para anunciar Jesus e falar, porque elas têm vivido isso, têm vivido Cristo. Outro ponto, os mensageiros, eles só têm uma função: levar a mensagem sem distração. A gente vai abordar alguns pontos que normalmente a gente se distrai. Eu falo por mim, quantas vezes nessa caminhada de levar e estudar e buscar da presença, cara, eu me distraio com coisas tão inúteis, essa é a verdade. Um dos pontos fundamentais do mensageiro, e aí eu quero ser claro com vocês, algo que o Senhor tem me incomodado. Os mensageiros fazem discípulos. Não é o discípulo do Jadson, não é do Michel, do Daniel, do Tiago, do pastor William. São discípulos de Jesus. Nós precisamos nos incomodar em fazer discípulos. Discípulos que vão fazer outros discípulos de Jesus. Não podemos ser como aqueles mensageiros de Jó. Eu vou ler para vocês
em Jó 1, do 13 ao 18. A gente conhece essas pessoas como tragédia. Jó 1, 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estavam falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava falando ainda, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Enquanto de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Normalmente nós olhamos com a perspectiva das situações que nós vemos. Então, o Senhor nos chama essa noite para olhar com um olhar diferente. Talvez as aflições, as mágoas, as coisas que nós passamos, ou a situação que você está vendo hoje não tenha tanta solução aos olhos naturais, mas pregar o Evangelho, levar essa mensagem não pode ser baseado no que está acontecendo, tem que ser baseado em Jesus. Então, nós como mensageiros não podemos ver aquela situação acontecendo, assim como os mensageiros de Jó viu, e os abençoados ainda foram os únicos a sobreviver para levar essa mensagem. O Senhor tem nos dado a oportunidade de vida para levar as boas novas. E então é um alerta. Não podemos ver com os olhos naturais para levar as boas novas. Precisamos olhar para Cristo e levar a esperança para as pessoas. Com isso, como que eu posso ser um mensageiro nos parâmetros do Senhor? E eu coloquei aqui, alinhando o meu coração com o de Jesus, desejando o que Ele deseja. Como eu falei, nessa busca todo ano por melhorar alguma área da minha vida, um incômodo que tem sido gerado no meu coração, com isso veio outras coisas que o Senhor me ensinou, ou tem me ensinado esse ano. A Erika está aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Esse ano a gente, de alguma maneira, o Senhor fez a gente ter muitas aflições, assim, muitas frustrações, coisas que aconteceram, apesar das coisas boas também, e eu enxergo isso, minha mãe caminhando com o Senhor, para a glória de Deus, um filho sendo gerado, para a glória de Deus, mas também teve aflições, também teve mágoas, mas o Senhor tem nos ensinado a não olhar com esses olhos, não olhar com os olhos naturais, e buscar ter uma perspectiva diferente sobre a mensagem do Evangelho e levar essa mensagem para as pessoas. E tem tantas coisas que nós precisamos analisar sobre isso. Ao longo desses, não sei se vocês repararam, ao longo desses cultos, dessas celebrações, muitos pastores, tem uma palavra que ficou no meu coração e eu ouvia, eu falei, caramba, Deus está falando comigo. Muitos pastores, eles falaram assim, recalcule a rota. Recalcule a rota. Não sei se vocês perceberam isso. Já tem meses. Recalcule a rota. E quando eu lembro disso, eu lembro de um GPS, óbvio. Né? Mas
quando nós estamos por um caminho e nós esquecemos qual é o nosso destino, ou nos perdemos, ou tem uma distração, como eu falei. As distrações podem nos levar a levar um tipo de mensagem que não é do Senhor. E qual área da minha vida que eu preciso retomar para corrigir minha rota, para corrigir o meu caminho? Eu queria ler também em 1 Coríntios 9:16. A gente vai analisar Paulo. E Paulo, ele é maravilhoso quando ele diz isso. Como eu falei, eu estava restaurando uma capa de Bíblia e o Senhor falou comigo sobre essa mensagem. E como que eu posso olhar para o Senhor e olhar para as situações, recalcular a rota, ter um coração incomodado e um olhar diferente, se eu não enxergar o que Paulo viu. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu apresente de graça, para não me valer de direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O nosso objetivo, o meu objetivo, o Senhor me incomodou. Cara, você tem que parar um pouco, calcular a rota, e dedicar sua vida como sacrifício realmente vivo. Parece besteira eu falar isso, a gente ouve muito isso, mas quantas vezes nós esquecemos? Quantas vezes nós esquecemos de gastar toda a nossa vida aos pés do Senhor e para que esse reino cresça, esse evangelho seja espalhado. Eu fiquei muito feliz quando a pastora Sandra mandou uma mensagem hoje no grupo. 6 horas a gente vai estar convidando pessoas para a rede. E eu falei, Senhor, é isso, o Senhor está falando alguma coisa. Sair do comodismo, sair desse estado de eu só vou 7 horas no culto de jovens. Não, cara, eu preciso chegar mais cedo e falar de Jesus, para que outras pessoas vejam, sintam o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido, o que eu tenho buscado. É uma semente. A mensagem do Evangelho de Jesus tem que gerar em mim um incômodo de não fazer o básico, que é a sua responsabilidade, mas sim gastar toda a minha vida, gastar toda a sua vida. Essa é a minha recompensa, que mais pessoas conheçam a Cristo, assim como eu conheci. E queria fazer outra pergunta para vocês novamente, a mesma pergunta. O que tem distraído você sobre esse tema? O que tem distraído você nesse tema? O que tem te distraído de como levar esse evangelho? Sobre o mensageiro, que tipo de mensagem o Senhor tem falado com você? O Rafa também falou essa noite, há um propósito. A canção diz, né? Há um propósito, há um chamado. O Senhor me escolheu para algo maior. Todos nós temos esse chamado, esse propósito, mas o que o Senhor tem falado com você? Você tem colocado em prática isso que o Senhor tem falado? Tem gerado no seu coração um incômodo de, cara, ainda não é o suficiente, eu não tenho feito o que o Senhor falou para eu fazer. E as distrações, elas vêm. Algumas distrações são sonhos e conquistas, objetivos pessoais, quando eles estão fora do centro da vontade de Deus. Porque o Senhor quer Ele quer nos abençoar, essa é a verdade. O Senhor quer que nós tenhamos
o bom e do melhor nessa terra. Foi para isso que ele também nos criou. Não foi só para a presença, foi para desfrutar da criação. Mas quando está fora do alinhamento do coração do Senhor, quando está fora dos padrões de Deus, dos parâmetros de Deus, isso se torna uma distração, porque eu começo a buscar trabalho, dinheiro, casa, carro. E nesse meio eu falo de Jesus. Mas sair do básico, sair do padrão e gerar um incômodo em nós mesmos, de todos os dias, gastarmos a nossa vida de dentro para fora, com intenção de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de mostrar o caminho. Outra coisa é o pecado. A Bíblia ela é clara sobre o pecado. Se arrepende, confessa e segue em frente, irmão. Se tem algumas áreas na sua vida que tem te impedido, tem te distraído, se são sonhos, objetivos pessoais, se é o pecado, se alinha com o Senhor. E para mim, eu acho que é um dos mais preocupantes para a nossa realidade hoje. A ideia errada do culto ao Senhor. Eu não estou falando desse culto, eu estou falando da vir à igreja, sentar na cadeira. Eu falo porque acontece comigo. Quantas vezes eu estou muito na igreja e às vezes eu estou de forma automática. E eu não escuto a palavra, eu não adoro como deveria. E o Senhor, você está tendo distrações. Você está tendo distrações. E qual tem sido a sua distração? Eu sirvo no ministério, servi no ministério. Nossa Senhor, eu estou arrasando. Estou fazendo muito pelo reino. Estou vindo ao culto, levantando minha mão. Estou servindo. Não, cara. Eu preciso fazer como Jesus fez. Olhar a multidão e ter compaixão deles. Eu preciso olhar para os de fora e que eles vejam o que eu vejo, sem distrações. Por isso que eu disse no começo, como que foi sua conversão? Como que foi? Cara, é tão gostoso, é tão bom a presença, principalmente quando é a primeira. E o Senhor me fez refletir essa semana. Eu lembrei desse cantinho, e eu lembrei da presença forte do Senhor. Eu nunca tinha sentido essa presença, mas o Senhor me lembrou. Outros precisam sentir isso. Não é só você. Não foi para isso que eu te criei. Tem um propósito eterno. Isso é o que mais me preocupa, porque depois de anos aqui servindo, tem coisas que começam a ser distração sem a gente perceber. E lá em Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que o mensageiro precisa fazer para alinhar o seu coração com o de Jesus. Um incômodo. A minha mensagem é Cristo. A minha mensagem é Cristo. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui, muitos, já têm feito isso. Não é à toa que, ao longo de anos, infelizmente eu vi pessoas saindo da presença, do corpo,
mas eu também vi pessoas chegando. E eu vi pessoas crescendo. E cara, tudo é para a glória de Deus. Lá em Mateus 28, capítulo 16 ao 20, Jesus faz uma convocação para todos nós. Nós ouvimos muitos também desses versículos. Para alguns, a grande comissão. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nesse caminho, Jesus nos leva junto com Ele. Talvez seja uma palavra bem simples, mas o Senhor tem me incomodado. Eu não posso de jeito nenhum me conformar de estar na igreja, de buscar da presença, como nós, ao longo desse ano, a presença, a contemplação. Cara, é isso. Isso faz parte do Evangelho. Mas não é só isso. Ide por todas as nações e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é o continuar com outros olhos. E com isso o Senhor vai agregando coisas, vai tirando as distrações, Ele vai nos ensinando e vai alinhando o nosso coração com o coração dEle. Não é o suficiente só estar presente aqui, é bênção, é bom, a gente vai receber, a gente vai ouvir a palavra, a gente vai adorar, mas tem algo importante depois daqui, que é o culto racional. É o verdadeiro culto ao Senhor, é dedicar a minha vida por inteiro em prol dessa mensagem. O mensageiro, ele sacrifica a sua vida para levar a mensagem. E é importante sobre essas distrações, porque tem tudo a ver com a nossa vontade. Assim como eu falei, alinhando o coração com o de Jesus, a nossa vontade com a do Senhor. A forma que eu enxergo. As mágoas, as aflições, a forma que eu vejo a igreja, a forma que eu vejo o meu pastor, a forma que eu vejo o meu líder, a forma que eu vejo meus pais, a forma que eu vejo o meu chefe, a forma que eu vejo a Deus. O Senhor, Ele quer mudar o nosso olhar, para que nós possamos enxergar de outra perspectiva, para que não seja uma distração para nós, porque normalmente, quando nós passamos algo e vemos, é aquilo que nós normalmente nos moldamos e seguimos, mas Ele pede para recalcularmos a rota e olhar de outra maneira. Outra coisa importante que eu anotei, foi até uma brincadeira nossa, entre amigos, e eu comecei a analisar, cara, Deus, Ele tira a água da pedra mesmo. Porque tem uma frase que a gente tem brincado ultimamente, mas isso é sério. Eu não vivo mais para fazer o que eu quero. Eu faço o que Ele quer. Eu vivo para o Senhor. Eu posso ter sonhos, eu posso ter planos pessoais, mas o Senhor, Ele nos deu um propósito, um sonho, um objetivo, que é levar as boas novas. E
Eu posso repetir isso a noite toda e você ainda vai, enfim, é mais uma palavra. Por isso que é importante um incômodo no coração. Essa noite, como foi dito nos outros versículos, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu farei. Essa noite, eu peço em nome de Jesus que você reflita, comece a pedir, Senhor, gere esse incômodo no meu coração, para que eu possa entender de fato como é levar essas boas novas, como é ser esse mensageiro, alinhado com o seu padrão, alinhado com o seu coração. Que eu não possa me acomodar, Senhor, em só vir e receber o pastor Celso já falou um pouco sobre isso, ser espectador, mas cara, a verdade é que nós estamos em guerra, essa é a verdade. Então, eu preciso me posicionar, eu preciso ser diferente, eu não vivo mais para fazer o que eu quero, eu faço, porque Ele é meu Senhor e Salvador. Eu acho que eu estou indo rápido demais. Já estou no final. Mas, estratégia do verbo estratégia. Um dos pontos principais da caminhada com o Senhor é que Jesus, ele viveu tudo isso, né? Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Mas no final da vida de Jesus eu vi o resto de um homem destruído para glorificar o Pai e trazer a salvação para pessoas que não mereciam. Um resto de um homem. E no final da nossa vida, o que vai sobrar? Para glorificar ao Pai e ajudar pessoas a ser salvas. Isso é o incômodo que o Senhor gerou no meu coração. Eu quero chegar no final da minha vida, você, na sua caminhada, refletindo o que o Senhor tem colocado como propósito, como objetivo, e em contraponto, Satanás tem lançado distrações. O que eu quero transmitir no final da minha caminhada? Eu vou chegar diante do Senhor e, Senhor, eu estou salvo, eu fui curado, o Senhor me curou, o Senhor realmente me curou, já me curou da coluna, já me curou de várias coisas. Eu frequentei os cultos, Senhor, eu estava lá. Eu vivi minha vida de forma digna, eu não maltratei ninguém, eu fui um bom pai, um bom filho, eu acho, né, mãe? Mas, cara, o que mais o Senhor tem me incomodado é para que eu fale o que Paulo falou, lá em Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E o Senhor me incomodou. Que resto de homem eu quero entregar para Ele, para que o Espírito reine, para que o Senhor reine, para que essa mensagem seja anunciada. Que resto de homem eu quero entregar para o Senhor? Homem carne, né? E Paulo também disse
Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Isso é o que o mensageiro deve ter em seu coração. Sabe, fiquei muito feliz quando eu descobri a gravidez. Quem é pai aí sabe, é algo extraordinário. Eu ouço muito do Michel, cara, quando nascer você vai ver, é algo extraordinário. E tudo muda. Mas eu tenho certeza que quando um novo convertido, assim como diz a Bíblia, nasce, novamente, no Espírito, eu nem imagino a alegria do Senhor. Então, isso deve ser gerado em nosso coração. A compaixão, esse amor que Jesus tem. E Paulo também disse em Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A minha recompensa é olhar para um destino, caminhar com Jesus, anunciar esse Jesus. E o texto está dizendo que Ele estará comigo. E Ele, nós através dEle, também vamos ser glorificados no Pai. O Senhor falou muito comigo nessa palavra. E que o verdadeiro mensageiro, ele vive com os olhos fixos no destino, fixos na salvação, no autor e consumador da nossa fé. E eu preciso ter um incômodo no meu coração de que outras pessoas também vivam o que eu vivo. Olhem o que eu olho, sintam o que eu sinto e tenham o que eu tenho, que é Cristo. Eu queria que o Teles, o Pedrinho está lá em cima? Queria que o Teles colocasse esse louvor, aproveitando que está encerrando. E que você levantasse, quando o louvor começar, o Pedrinho der uma baixada nessa luminosidade, e começasse a refletir: Senhor, que tipo de mensagem eu tenho carregado? Senhor, gere em mim um incômodo de levar essa mensagem para outras pessoas e que eu não viva no básico do Evangelho. Talvez você garanta a sua salvação, não sou eu que posso dizer, mas garantindo a salvação e levando outras pessoas consigo, discipulando, amando, olhando com os olhos do Senhor. Eu acho que isso é o que Jesus estava fazendo em vida, gastando a sua vida, deixando um resto de corpo, um resto de homem, para que Deus seja glorificado.